Olá pessoal, agora voltamos aí para o nosso segundo assunto, que é DTA, Direito de Trânsito Aduaneiro. Flávia, define pra gente o que é essa tal DTA aí na vida dos nossos segurados. Vamos lá, Rê. Então, falando um pouquinho do direito de trânsito aduaneiro, né, o famoso DTA, é assim, quando a gente fala do seguro de importação, as mercadorias, elas vêm do porto ao aeroporto e elas da zona primária, elas vão partir para a zona secundária. Só que neste momento em que acontece esse trânsito, a mercadoria ainda não está nacionalizada. Então ela passa, né, ela está lá no primeiro porto ali, que é a zona primária, e ela vai ser transportada para o segundo. Só que ainda a mercadoria, ela está no processo lá de importação, porque ela ainda não foi recolhido os impostos, ela não está nacionalizada de fato, documentalmente. Bacana. Então, após este processo que passa pela nacionalização e tem o recolhimento dos impostos. Então, nada mais é do que esse trânsito da zona primária para a zona secundária. Legal, por algum motivo o importador define que não quer nacionalizar essa mercadoria na zona primária. O que é a zona primária? É o ponto de entrada da mercadoria no país, que seja um porto, um aeroporto ou simplesmente cruzar uma fronteira. Ah, não vou querer nacionalizar nesse primeiro local de entrada. Então eu levo para uma zona secundária, onde eu vou recolher os impostos e dessa forma nacionalizar a mercadoria. E esse tempo entre a zona primária e a zona secundária é onde a gente chama de direito de trânsito aduaneiro, né? Que a mercadoria ainda não foi nacionalizada. Isso mesmo, ela tem uma autorização para realizar esse transporte sem que ela ainda esteja nacionalizada. Legal, muito bom. E assim, ainda para falar um pouco mais, né, desse tema gostoso aí, de DTA, novamente de volta aqui a nossa amiga Janaína, né, Jana, que é a nossa especialista, Sim. que vai dizer pra gente onde entra o seguro, né? Por que é aqui no transporte? Será que é assim mesmo que deveria ser? Então a gente sabe assim, só para deixar grifada a situação. Nós temos sim uma cobertura que trata o imposto suspenso, que é aquele imposto de fato que realmente o governo federal fala, olha, essa mercadoria eu vou dar um incentivo fiscal, não vou recolher esses impostos. Então, exatamente é um imposto suspenso. E aí a gente tem a nossa prática, que é a DTA, que também fala-se de impostos suspensos. Só que, durante esse trânsito aduaneiro, não significa que esses impostos estão suspensos. Por esse momento, durante esse trânsito, que a mercadoria está se deslocando da zona primária e se dirigindo a uma zona secundária, durante esse trânsito, essa mercadoria ainda pertence à União. Por que pertence à União? Porque ainda não foram recolhidos os impostos, que nesse momento essas mercadorias realmente vai incidir a cobrança de imposto. E todos os impostos, né? Importação, e se houver IPI, ICMS, PIS, COFINS, então é devido. Né, rede, nacionalização. Exatamente. Aí o mercado. Devidos. Exatamente. Aí, principalmente o transportador, que é esse prestador de serviço, né, que ganha esse direito de fazer esse trânsito aduaneiro, que tem essa responsabilidade de realmente sair da zona primária e entregar a mercadoria em perfeitas condições na zona secundária, que é onde vai se dar o recolhimento desses impostos. Me fala dessa prática. Onde, né, pode acontecer muita coisa, né? Sim. Porque é um trajeto que é feito por vias públicas e os riscos são os mesmos de qualquer transporte. Tanto um acidente quanto aí um roubo, né? Um desvio aí da carga. E aí a Receita precisa receber esse valor. Caso ocorra um acidente, a Receita, essa mercadoria, ela, mesmo sinistrada, ela tem que ser nacionalizada e esses impostos recolhidos. Mas a Receita, sabendo que esses impostos, esse transporte está acontecendo sem ter uma nacionalização, muitas vezes ela exige que o transportador apresente uma garantia. Se a transportadora ela não tem um capital social, como garantia, uma empresa sólida que garante com seu capital social, a Receita exige que seja apresentado uma pólice de seguro-garantia, onde diz o quê? Se acontecer algo, os seus impostos está garantido, né? Não vai ter um prejuízo aí para a Receita, né? Para a União. Então, é onde é contratado
tratar dessa apólice? A gente tem uma área, inclusive aqui na Porto Seguro, que se chama GOC, que é Garantia de Operações Contratuais, de Obrigações Contratuais. Sim. E nesse local é onde é feito esse seguro, né, essa apólice, para garantir eventual sinistro, recolhimento desses impostos. Muito bem, então assim, esses impostos, onde deveria realmente ser contratado seria no GOC. Sim, no Só GOC. que aí a prática do mercado faz com que esses impostos... A procura aconteça no seguro na de nossa transportes, apólice de né? transporte. E eu vou explicar o porquê, Renata. Boa. Isso que porque a gente quer saber. Por que o transportador que não fica lá no GOC e vem aqui para o transporte? Exato. O correto é a gente sempre direcionar para o GOC, porque é o local correto. Muitos transportadores operam da forma correta, muitos corretores, né? Eles direcionam da forma correta. Mas alguns, pensando num benefício maior, tentam, e é uma prática até do mercado, acaba segurando no transporte. Por quê? Aqui não é um seguro de garantia. Então, se acontecer um transporte, se eu incluir essa cobertura na pólice de transportes, ele ocorrendo um sinistro, esse sinistro é indenizado e não haverá um reembolso, porque a gente não trabalha com uma pólice de reembolso. Então, a gente indeniza o sinistro e não vai ter uma cobrança, né, do transportador sobre esse valor. Seria assim, basicamente assim. O transportador ganhou o direito de fazer o trânsito aduaneiro. Ele comprovou para a Receita, através dos bens, dos ativos fixos que ele tem, normalmente até 2 milhões. Se ele tiver como comprovar para a Receita, ele coloca os bens dele em garantia. Aí ele resolveu a questão de garantir para a União que ele está ok, está apto a fazer o trânsito aduaneiro. Mas assim, na apólice dele, ele ainda pede para a gente coloca impostos suspensos aí. Por quê? Ele vai averbar o valor da mercadoria e mais os impostos. Se acontecer a interrupção desse processo, ele vai ter acionar, o dinheiro, né, o seguro. vai ter o dinheiro para indenizar o embarcador da mercadoria e também dos impostos. Se esse seguro fosse lá no GOC, é o contrário, ele não vai pagando picadinho junto com o prêmio da apólice que ele paga de RCT. Ele vai ter que, o GOC vai pagar esses impostos para a União, vai garantir, né? Porém, o transportador vai ter que desembolsar. E depois é cobrado, né, do transportador esse reembolso, né? Exatamente. Como, eu te dou a garantia, eu pago esse sinistro, porém eu cobro de você, transportador, que você me reponha esse Muito valor. bem, aí ele vai ter que ter esse dinheiro lá, 15 mil, 20 mil. Ou seja, o prejuízo final vai ficar com ele, vai transportador. ficar de qualquer forma com ele. Já na nossa pólice aqui de transportes, uma vez incluída, isso assim, a gente até é uma prática que o mercado faz. Sim. E nós, Porto Seguro, temos algumas apólices assim também, mas em caráter de exceção, em caráter excepcional, a gente coloca, inclui essa garantia e esse risco, se ocorrer um sinistro, esse prejuízo acaba ficando aqui conosco, uma vez indenizado. E é importante assim, inclusive se a gente tem na análise, a gente percebe que essa operação é uma operação de DTA, além de incluir a cláusula, a condição particular, né, a cobertura adicional, né, de impostos suspensos, a gente também inclui aquela condição de DTA, porque é exatamente para a gente definir que é uma operação de trânsito aduaneiro, né? Isso é importante, no momento da análise, primeiro, a gente entender de fato do que a gente está falando. Sim. Se realmente são os impostos suspensos, com benefício do governo, incentivo fiscal do governo, que a mercadoria realmente tem a isenção. Está prevista em condição geral, no seguro de transporte, e a gente só inclui aquela cobertura adicional. Agora, se identificado, porque o mercado muitas vezes se expressa da mesma forma, como sendo imposto suspenso, tanto a mercadoria que é realmente o imposto suspenso porque goza de um benefício fiscal, tanto a mercadoria que está em regime de DTA. Né, que é um imposto que não foi recolhido, mas ele não é suspenso, ele é devido. Então, primeiramente, a gente tem que saber diferenciar, porque os impostos suspensos é previsto só incluir a condição, e no caso do DTA é uma análise mais caso a caso, que a gente inclui em adendo,
para alguns transportadores, né? A gente não é uma condição que a gente pode sair comercializando. A gente vai Muito bem. analisar e, sendo favorável, é feita a inclusão. Legal. Então, assim, pessoal, espero que tenha ficado bastante claro aí para vocês que temos 2 momentos em que a gente fala de impostos suspensos. O primeiro momento é aquele imposto que realmente é suspenso, que vem para incentivo fiscal, para incentivo de produção, de exportação, e que realmente o nosso governo federal fala: eu vou fazer esse incentivo para implementar a sua fábrica e você gerar bens e mercadorias melhores para exportar, vai gerar mais empregos. E temos o segundo momento, que é a questão da DTA. E aí, às vezes, no questionário eles colocam que é DTA, né? E aí pede-se também para incluir os impostos suspensos, porém, essa operação não é para as mercadorias com incentivos fiscais, e sim é uma operação de direito de trânsito aduaneiro. Bacana? Um abraço para todos. Espero que tenham gostado. Jana. Um prazer.